Você já parou para pensar sobre a morte? Mais especificamente sobre a sua própria morte? É fato que todos nós seres humanos vamos morrer, mas é também fato que na maior parte do tempo nós vivemos como se fôssemos imortais, sempre adiando este assunto sobre a morte. Para a maioria das pessoas, a morte é um assunto completamente desconfortável, que traz pensamentos às vezes muito ruins, negativos e muita angústia também. É sobre este assunto que fala o livro que eu vou comentar no vídeo de hoje. Tolstói, que foi um grande autor russo que escreveu obras literárias muito conhecidas e muito apreciadas, como por exemplo a obra Guerra e Paz, que é uma grande obra literária da literatura russa. Escreveu também uma pequena novela, um conto chamado A Morte de Ivan Ilitch, que foi publicado nesta edição da Folha de São Paulo que eu trago hoje. Este é um pequeno conto com apenas 79 páginas que retrata muito bem a questão da morte, através da percepção de um personagem chamado Ivan Ilitch. Este livro retrata profundas questões sobre a morte e sobre o sentido da vida, na percepção do personagem construído por Tolstói. Este personagem, que é o Ivan Ilitch, é um juiz russo que passa por uma grave doença e vê a própria morte passar diante de seus olhos. Ao passar por essa doença, o personagem se depara com questões nas quais não se tinha deparado anteriormente. Questões sobre o sentido da própria vida, questões relacionadas à morte, sobre o fim desta vida. Sua história retrata uma vida que se sustenta sobre a aparente felicidade de um sucesso profissional, de jogos, de festas e de eventos tipicamente aristocráticos. Portanto, a vida desse personagem é uma vida que se sustenta sobre coisas materiais, sobre as coisas deste mundo terreno. Dessa forma, o autor, quando se depara com essa doença e, portanto, se depara com a sua própria morte, vê o vazio de sua própria vida vivida. As decepções que o personagem passou durante sua vida, com o casamento, com a sua esposa e com os filhos que vieram, revelam a ausência de amor e do sacrifício autêntico que deve ser vivido para que a vida faça sentido. Revelando também a grande ambição, vaidade e frivolidade do próprio personagem. Então esse conto, ele é um conto bastante filosófico e que traz então à tona este assunto que é tão polêmico e também alvo de tantas obras literárias, que é a morte. Esse talvez seja um dos melhores contos que retrata sobre essa questão, pois ele pega os principais pontos e as principais reações que as pessoas geralmente têm diante da morte. E é sobre essas questões que eu venho comentar nesse vídeo. No começo do livro é retratado a percepção das outras pessoas diante da morte de Ivan Ilitch. Essas pessoas que eram conhecidas, que estavam no ciclo social do Ivan Ilitch, eram também pessoas frívolas, supérfluas, preocupadas apenas com as coisas deste mundo. Então a primeira reação delas é pensar em si mesmas. E na verdade, essa é a reação de muitas pessoas diante da morte de outrem, principalmente quando se trata de alguém que morreu por uma grave doença. A primeira reação nossa é pensar: ainda bem que não aconteceu comigo. Mas também vem junto um outro pensamento que é muito comum, que é: se aconteceu com esta pessoa, então também pode acontecer comigo. Dessa forma, as pessoas acabam por se deparar com as questões da morte também. As pessoas são invadidas também por este medo instantâneo e por este estado de espírito sombrio em que elas são acometidas por questões das quais não haviam pensado antes. Depois, mais adiante no livro, começa a percepção do Ivan Ilitch sobre a sua morte. Então ele passa por uma grave doença nos rins e ele então se depara com a morte. Ele sabe que vai morrer
E aí nós podemos adentrar nos pensamentos deste personagem e compreender como são os pensamentos de uma pessoa que sabe que vai morrer. Então fica claro aqui nesses pensamentos do personagem que ele sofre de uma tremenda angústia pelo fato que ele conhece, já sabe que vai morrer. Pelo fato de que vai morrer, que sua vida terá um fim e este fim será próximo, será logo. Essa angústia expressa questões profundas do existencialismo, então ele se depara com profundas questões, como é comentado aqui em uma parte do livro, em que ele pensa, na verdade, né? Não existirei? O que existirá? Nada existirá. E para onde vou quando não existir mais? Será a morte? Não, não quero. Então, aqui nessa parte, ele fica mergulhado nestes pensamentos de que ele vai morrer. E o que acontecerá após a morte? Muitas vezes as pessoas não pensam sobre isso. É fato que todas as pessoas sabem que vão morrer, porque este é um fato inegável. Nós vamos morrer. Mas muitas vezes as pessoas não pensam sobre este fato em si mesmo. Não pensam sobre o que é a morte e o que vem depois da morte. Será que há algo além desta vida? E para o personagem Ivan Ilitch, este além da vida é algo tão nebuloso que ele fica angustiado. Então, para ele, Deus não existe, principalmente na hora da morte dele, nesta hora em que ele passa por essa doença. Nestes momentos, principalmente, há essa aparente ausência de Deus. Por que Deus permite o sofrimento? Porque Deus permite que ele sofra tanto, que esteja agonizando em dor. E aí esses pensamentos invadem a mente dele. E há um movimento muito comum em que ele passa diversas vezes, que é o movimento entre a falta de fé e a esperança. Então, muitas vezes, o personagem, o Ivan Ilitch, ele mente para si mesmo como uma forma de consolo próprio. Então, isso é muito comum, um pensamento de que não, eu não vou morrer, isso vai passar. Então, isso é uma reação comum e natural de que nós não vamos morrer, mesmo que embora a morte esteja na frente dos nossos olhos. Também há um movimento contrário a isso, que é a mentira dos outros para a pessoa que está morrendo. Então, muitas pessoas, né, aqui no conto, falam para Ivan Ilitch que ele deve ter paciência, que tudo isso vai passar. Então, é uma forma de consolo alheio. Mas, como ele também diz, ele sabe que eles estão mentindo para ele. Então também é esse movimento inverso de mentira que os outros dizem para ele. Não há este movimento entre a falta de fé e a esperança, que muitas vezes vem à tona e que muitas vezes decai. No fundo da alma, Ivan Ilitch sabia que estava morrendo, porém não apenas não se acostumava a isso, como simplesmente não entendia. Não podia compreender de forma alguma. Para Ivan Ilitch, a morte era algo muito distante e algo que acontecia apenas com as outras pessoas. Então, muitas vezes, a morte é algo muito distante e nós pensamos que ela está sempre muito longe, embora ela esteja sempre muito perto de nós. E nesse livro, como o autor trazia uma doença muito grave e ele sabia que iria morrer, a morte para ele era como um fantasma que perambulava por sua volta o tempo todo. E era um fantasma que o assombrava. E esse fantasma para Ivan Ilitch sempre o ficava lembrando de sua própria vida insignificante. Então, quando ele estava chegando ao fim de sua vida, é que ele se deu conta de que a vida que ele viveu não tinha sentido. Não havia um verdadeiro sentido no que ele havia feito durante toda a sua vida. E aí ele se deu conta do que é o verdadeiro sentido da vida. Muitas vezes nós pensamos durante a nossa vida que nós precisamos nos divertir muito, aproveitar as coisas deste mundo para sermos felizes e fazer com que a vida seja de fato vivida, para que se chegue ao final da vida e se pense, eu de fato vivi esta vida. Mas não é bem assim. Neste livro fica bem claro quando Ivan Ilitch está chegando ao final de sua vida e percebe que o sentido da vida não repousa nas diversões deste mundo,
mas está em você chegar ao final da sua vida e perceber que você deixou algo de significante para as outras pessoas, que você fez algo bom, algo que marcou e que foi uma herança para as pessoas que estão aqui neste mundo, que vão continuar e que virão posteriormente. Tem um momento em que o Ivan Illich se depara com a sua esposa e ele pensa: é impróprio. Tudo porque vivemos e você vive é uma mentira, um engano que esconde de você a vida e a morte. Então, talvez para muitas pessoas, o sentido verdadeiro da vida só vá vir à tona quando ela se deparar com a morte. E talvez ela só perceba que não viveu a sua vida como deveria ter vivido no momento da morte. Como fica claro aqui também neste livro, o pior não é o sofrimento físico, mas o sofrimento moral e espiritual. É a consciência que diz: você não viveu como deveria ter vivido, você não fez o que deveria ter feito durante a sua vida. Então, o pior sofrimento na hora da morte, para Ivan Illich e para todas as pessoas que não viveram como deveriam ter vivido, é: você não fez o que deveria ter feito. E aí que também quero trazer à tona e estabelecer uma conexão deste livro com a percepção cristã da morte. Para um cristão, a visão da morte é diferente de uma pessoa que não é cristã, que vive segundo o materialismo, segundo uma filosofia materialista. Para um verdadeiro cristão, a morte não significa o fim, mas o começo. Eu não morro, mas entro na vida. Assim como fica explícito na história dos santos. Por exemplo, na biografia, de Santo Cura d'Ars, do São João Maria Vianney, ali relata que quando o pai dele morreu, ele não ficou triste, mas ele ficou feliz, porque ele sabia que o pai dele estava numa condição melhor do que ele estava. Ele estava mais próximo de Deus, vivendo da vida bem-aventurada, gozando da vida bem-aventurada. Então isso fica claro não só na história de Santo Cura d'Ars, mas de tantos outros santos, que a morte não significa tristeza, não significa o fim, mas significa o começo, significa a vida, significa, de fato, a plenitude da vida. E a atitude de todo cristão verdadeiro diante da morte deve ser essa meditação, esse entendimento de que a morte não é o fim. Nós não devemos ficar tristes de tal forma que percamos a esperança de tudo ao nos depararmos com a morte de outrem. É claro que não é nenhum pecado, nenhum grande erro chorar a morte de um familiar. São Padre Pio chorou muito a morte de sua mãe, mas não é também pela tristeza que nos invade, que é algo natural, que nós devemos perder a esperança e pensar que a morte é algo ruim em absoluto e pensar que não há mais esperança para nós, que a vida não vale a pena ser vivida. Devemos encarar a morte com maturidade, e a atitude de nós cristãos é nos preparar dia após dia para a morte, para a nossa morte. Assim fizeram todos os santos. Eles viveram cada dia como se fosse o último e, portanto, amaram a Deus todos os dias como se fosse o último. É importante que nós meditemos sobre a nossa própria morte, porque ela há de chegar. E que não pensemos que a morte virá daqui a muitos anos, porque ela pode chegar a qualquer dia. E, portanto, devemos ter a consciência de que precisamos viver cada um de nossos dias como se fosse o último dia de nossa vida. Porque assim, só assim, nós chegaremos ao final de nossa vida e não teremos aqueles pensamentos angustiantes de uma pessoa que não viveu a vida como deveria ter vivido. E para o cristão, a morte não é nenhum grande tormento, ela é algo natural. E durante uma doença em que você sabe que vai morrer, o tormento da ausência de Deus não é algo que nos aflige, que aflige uma pessoa verdadeiramente cristã, porque ela sabe que Deus está com ela, principalmente neste momento de sofrimento. Para o cristão, a morte não é algo nada muito novo, porque para o cristão a morte deve ser algo contínuo. Nós devemos morrer dia após dia para nós mesmos, para que Cristo viva em nós. Então este movimento de morte e vida só se encaixa dentro deste sentido. Nós morremos para vivermos,
Da mesma forma que nós morremos para nós mesmos para que Cristo viva em nós, nós morremos em nosso estado físico para entrarmos na vida, para vivermos mais plenamente de forma espiritual. Então este conto do Tolstói é um conto muito interessante que vale muito a pena ser lido até para você pensar um pouco sobre a questão da morte. E ele foi muito bem escrito, é claro, e eu achei muito interessante também a parte final. De forma singela, uma mensagem muito bonita que você só vai descobrir lendo este conto e lendo com atenção, lendo nas entrelinhas. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, da recomendação deste livro e também da reflexão que pretendi estabelecer com este vídeo sobre a questão da morte e a percepção cristã da morte. Não esqueçam de deixar o seu like e de compartilhar esse vídeo com as pessoas que vocês conhecem nas suas redes sociais. E também de acessar o blog que está com postagens novas. Até o próximo vídeo. Tchau! Salve Maria!